César Figueiredo, tenho 21 anos e faço pedagogia. Eu tive acesso a essa lei durante a minha graduação. Eu sou Ivan, tenho 32 anos, sou empreendedor e eu tive contato no projeto Escola Aberta, onde eu dançava coco, maracatu, e foi apenas através da dança. Dentro da sala de aula eu não tive. Meu nome é Karen Rebeca, tenho 18 anos, sou estudante e já tive sim contato com a cultura afro-brasileira, só que bem pouquinho. Meu nome é Júlia, tenho 20 anos e trabalho como analista comercial. Tive o ensino remetente à história da cultura negra apenas no fundamental, que foi quando teve projetos na minha escola e tudo mais, que a gente protestava na rua. E no ensino médio eu tive um pouco, mas foi forma muito breve. Eu queria ter tido mais, porque tudo que eu aprendi foi de forma mais autodidata. Meu nome é Walter, tenho 29 anos, sou professor de História e só tive acesso à lei e à sua contribuição durante a graduação. Quando a gente fala da Lei 10.639, a gente tem que ter em consideração o contexto que ela foi criada. Ela é uma lei de 2003, então tem 20 anos. Esse ano ela vai fazer exatos 20 anos que ela foi promulgada. Então o que é que a gente vai ter? Em tese, ela deveria possibilitar o ensino da história e da cultura afro-brasileira, que aí é importante a gente também perceber que existem duas leis, uma de 2008 e uma de 2003. A de 2008 ela fala da obrigatoriedade da história indígena e a de 2003 da história e cultura afro-brasileira. E aí a gente esbarra no seguinte, fazem 20 anos que a lei foi promulgada. Quando eu fiz meu ensino médio, por volta de 2008 a 2010, a gente não teve tanta coisa, a gente via muito pontualmente como um ou outro tema transversal. É a partir de 2003 que o 20 de novembro se torna uma data no calendário escolar, que é outra coisa muito importante. Ela é presente no calendário civil, mas ela não contava no calendário escolar, não era uma coisa obrigatória você falar, por exemplo, da luta de Zumbi e dos quilombolas. Se falava muito baseado no que a gente tinha de um legado dos estudos sociais. Datas comemorativas, vamos falar do 20 de novembro, ponto. Era ali que se limitava. Mas eu, particularmente, não sentia muita dificuldade de entender como são essas raízes históricas e a contribuição do povo preto no Brasil. E é muito importante porque como você vai sentir orgulho de uma coisa que você não conhece? Como você se identifica com algo que você desconhece? E é a partir dessa falta de conhecimento também que surge o preconceito. Problema que pode, não é dizendo que é a solução, mas que pode ser resolvido a partir do momento em que o povo durante a sua vida escolar, tiver contato com a lei que explique como essa cultura e essa contribuição é importante. E a partir daí a gente começa a desmistificar uma série de coisas que são passadas pelo senso comum e que sem a informação necessária a gente só faz reproduzir. E a lei, ela é uma coisa curiosa, porque uma vez que ela se torna obrigatória, as escolas elas têm que adaptar todo o seu currículo a nível municipal, estadual, federal, para poder cobrar isso dos profissionais e poder aplicar isso nas escolas. Mas é difícil quanto docente, porque a gente não tem tanto material didático. Não é uma coisa tão simples você ter estudiosos sobre o continente africano, sobre a história matriz afro-brasileira, que consiga escrever sem estar reproduzindo determinados preconceitos. Então, uma vez que antes da gente ter a lei mudando essa questão na educação, é preciso que a gente comece a mudar aos poucos, pelo menos, o pensamento da sociedade. E aí sim, a gente vai conseguir ter um efeito maior na política pública que influencia a legislação e principalmente na prática pedagógica. Mas uma nova leva de profissionais já começa a desmentir. Já começam a apresentar a questão do movimento negro unificado, que ajudou no combate à ditadura. Usam isso para mostrar a questão da resistência negra durante o período da colonização, mostrar a participação ativa do movimento negro na abolição, a questão dos negros na produção cultural e intelectual brasileira. A gente teve advogados, engenheiros, médicos, médicas, poetisas, poetas, negros atuando ativamente no Brasil entre 1822, quando a gente se torna império, até hoje, na verdade. Porque não dá para dizer que foi depois que acabou a República, acabou a questão negra. Não. Eles são atuantes, eles são importantes. E agora a gente começa a ver isso, inclusive, na escola. Então a mudança, apesar de parecer pequena, ela vem acontecendo todo dia um pouquinho. É um trabalho de formiguinha, mas vem acontecendo. A lei, quando aplicada da forma correta, a gente consegue ver ela em história, em geografia, em matemática, em física, em biologia. A gente consegue perceber toda essa contribuição nas várias áreas de conhecimento. Mas principalmente nas ciências humanas, a gente percebe que isso cria um reforço identitário. Como assim? Hoje, os alunos não têm vergonha de serem negros. Hoje, a representatividade se mostrou importante. Hoje em dia, o aluno, ele não tem mais aquela vergonha de fulano, preto. Sou sim, tenho orgulho. Por quê? Porque ele sabe quais são suas raízes, ele entende sua ancestralidade.
E isso é muito importante, principalmente na questão da identificação profissional.